Eu acho que vocês se lembram daquele Marroa lá do Protinha que tem um controle, né? É meio que tem continuação, só que é com outros personagens. Então eu vou escolher um desses dois aqui. Eu acho que eu vou escolher esse de baixo aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá, né? Espero que gostem. Vai ser rapidinho, tá? Não se anime não, tá? Só tem 10 capítulos também, tá? 10 capítulos e o 10.5 aqui, tá? Deve ser interessante, né? Vamos lá. Tem essa mina aqui e esse carinha disse que nunca tinha experimentado um remédio para dormir até chegar ali. E ela disse que vai fazer o exame nele. E a moça aí disse que vai começar, né? E ele diz lá que não adianta, pô, ele já tentou várias coisas e não consegue dormir. Aí depois de acabar lá, né, a senhorita fala que vai ser XX mil e alguma coisa o valor. O cara esse negócio aí. E o cara já sofre de insônia há 30 anos. Caraca, mano. E nessa altura do campeonato, né, a vida não tem mais graça para o nosso Protinha. E meio que esse remédio aí pra dormir, né, ele já experimentou, não vai ter nenhum efeito. Então por que tu comprou, caramba? Viu só? Tomei essa caramba aqui e não dormi. Tô ficando louco, cara, já tô ficando louco. E também tô preocupado com outra coisa. Será que a rapaziada já deixou o like e se inscreveu? O membrinho também caía bem, hein? E ainda quando amanhecer, ele vai ter que voltar para aquele hospital. E quando ele chega lá, olha para aquela moça lá. Parece que o remédio teve efeito, hein? É sério que você soltou essa? Tu não tá vendo que eu tô colíria não, mulher? E como ele imaginou, né, não teve nenhum efeito. Meio que o médico sabe o sofrimento dele, mas só tem uma exceção, né? Ele não consegue dormir por conta da insônia. Ou na escola, ou no trabalho, todos criticavam ele por ele não dormir à noite e ficavam perguntando o que ele ficava fazendo. E como ele não conseguia dormir, né, o seu corpo ficava dolorido. Ele sofria com diarreia e todos os tipos de aplicações. E meio que não tem ninguém ao seu redor que entenda o nosso Protinha. Ô meu chapa, posso te dar um conselho aqui, pô? Dá umas quebradinhas quando tu for dormir que dá certo. Que vai funcionar. Confie no pai. E a moça ouvindo isso aí, né? Ela acaba sorrindo. E ela recomenda ele tentar ir em outro hospital. Mas meio que o menor já foi em todos os hospitais. Esse daí era o último. E apenas por precaução, né? Ele veio ali, né? E eles carregam o cara pra fazer exame de novo. Estão só comendo o dinheiro do cara e ele não tá percebendo. Vocês não escutam uma palavra do paciente e ficam obcecados por dinheiro. Vocês ficam pedindo necessidades de coisas caras para mim. Esse hospital é corrupto. Corrupto! Ele vai dar uma olhadinha no celular pra descontriar, né? E ele viu uma mensagem do amigo dele, se perguntando se ele ainda tem insônia e manda um endereço lá. Sinceramente, ele já foi muito nesses grupos aí. Ele já tá cansado de não obter nenhum resultado. Mas parece promissor, né? É melhor do que ele ficar desperdiçando dinheiro nesse hospital corrupto aí. Ele vai dar uma visitinha lá amanhã. Grupo de terapia para tratamento da Sônia. Porra é essa? Todo domingo. Olá! Meu apelido é Sônia, mano. Tenho uma pergunta. As ideias do Prota, cara. Ele pergunta se todos ali são pacientes com insônia. Não é mesmo? Ele responde que sim, né? Ele é um apresentador, mas claro que ele é um deles. Eles têm pessoas que estão procurando um método de tratamento há vários anos. E o carinha lá disse que o apelido dela aqui é Quero Dormir. E que ela tem sintomas graves que passa 5 noites sem dormir. E parece que essa mina é familiar, né, meus amigos? Pera, minha filha. Você também tem insônia? Oxi, claro, todos aqui temos insônia. É um grupo de pacientes com insônias, afinal. Você deve ter se confundido, sabe? Eu me confundi. Me engana que eu gosto, menina. Me engana que eu gosto. Sabe porque eu te vi, aí a mina simplesmente dá um murro nele. O carinha fica tipo assim, uau, será que desmaiar os outros é um novo método de tratamento? É bem isso. Eu vou cuidar dessa pessoa aqui, ó. Até logo. Ele pergunta onde é que tá a ética dela, né, mano? Pra desmaiar as pessoas desse jeito. Ela tenta dizer lá, né, que se ele ficar com raiva, vai liberar adrenalina e ele vai ficar sem sono. Você simplesmente tá tentando ser médica nessas situações. E os médicos que estavam vindo, né, não deveriam ser violentos desse jeito aí. E dá pra tu parar de tentar me dar um soco aí, minha filha? Você tá me assustando. E ela diz, né, pra ele manter segredo, né, que ela frequenta grupos de insônia. Como ela é médica, né, numa
uma clínica do sono e se espalhasse, ela ia perder a confiança do hospital. Ela pede por favorzinho, mostrando o punho. Pô, minha filha, abaixa o punho aí. Isso aí não se resolve ameaçando os outros não, hein? Ela diz que tem doenças que não podem ser curadas. E ele se pergunta se a médica tem algo a dizer. Ela meio que se tornou uma médica só para curar a sua própria insônia. E se é uma doença, provavelmente não tem o que ela possa fazer, né? Ele se pergunta se ela se escolheu essa profissão só por causa da insônia. E meio que ele também pesquisou, né, maneiras de dormir melhor por conta da sua insônia. E agora ele trabalha projetando camas. E ela pergunta, né, se tem alguma cama que ele recomendaria para ela. Cara, o melão dessa mina parece um balão, cara. Eu sou observador, né, velho? E os dois estavam falando sobre as suas experiências sobre insônia ao longo da vida. E sem perceber, eles continuaram conversando. E com a conversa, né, ele percebeu que a Suou era uma pessoa com quem ele podia se comunicar melhor do que ele imaginava. Vou chamar ela só de Ruivinha, vai. E ele olhando bem, né, ela tem um rosto bonito e um corpo formalmente formado também, né? O titio YouTube aqui não me deu um tiro, né, cara? Ele diz, né, que deve ser bom, né, ela ser médica, já que ela realizou o seu sonho. Ela sendo uma médica, né, ela tem um status social elevado, uma vida de sucesso, ao contrário dele, né? E a mina simplesmente se levanta e fica meio zangada. Se pergunta se sua insônia é tão grave que ele fica com complexo de inferioridade. Como é que esse bagulho não sai, mano? Ele se pergunta por que ela tá falando isso aí de repente. Ela disse que os exames lá de ondas cerebrais dele não mostrou problemas. Em algum momento ele vai descobrir por que essa mulher aí mudou tanto, né? Mas ele vai deixar isso para depois. Ela diz que provavelmente ele não tomou os remédios corretamente. Tá falando a mina que tá passando pelo mesmo problema que ele, né? Mas ok, né, velho? Já que os pacientes, né, só precisam fazer o que os médicos mandam, afinal. E se ela não quer ouvir ele, por que ela veio ao hospital então? E se ele está se achando injustiçado, é melhor ele não vir mais ao hospital deles, né? Que é pra ele ir pra casa dele se aliviar sozinho. Já que os homens, né, devem dormir melhor assim, né? E manda ele vazar. Daqui pra frente, né, eles não vão mais entrar em contato. E aliás, se os rumores sobre a insônia dela se espalharem, ela vai entrar em contato com a empresa dele imediatamente. Eu pensei que eu nunca mais usaria isso, mas... E a mina fica sem entender o que ele tava querendo dizer. E o nosso Proquinha simplesmente pega o controle. Ela se pergunta o que foi, né, e que brincadeira era aquela. E ela praticamente... muda de personalidade e diz que fazer aquilo lá, né, deve dar uma aliviada. E ela chama pra ele chegar mais perto dela. E ele diz que vai ajudar ela de uma maneira especial. Vai começar as maluquices. E ela fica lá olhando pra ele. E ela se pergunta o que ele não usa há um bom tempo e chama ele de doutor. Ela diz que mesmo sendo uma doutora, não conseguiu de jeito nenhum tratar sozinha a sua insônia. E diz pra ele não falar para os outros médicos sobre isso. Ufa, pelo que eu tô vendo, ainda funciona essa bodega desse controle. Claro, né? Vamos lá pro quarto pra me ver como é que você dorme normalmente, né? E já se passaram muitos anos que ele usou esse botão de relacionamento aí. E quando ele recebeu o poste desse botão aí, né? Ele era muito jovem. E com esse botão aí, ele conseguiu obter tudo o que ele queria. Sem mexer um dedinho sequer. E o que restou pra ele? Foi a empatia. Ele deveria ter provado um Dokikatsu de esquina para entender o verdadeiro valor de um bife de alguma coisa assim, de alta qualidade. Ele tendo perdido seu senso de esforço e realização, ele viu que tanto faz se ele trabalha, tanto faz se seu cérebro, se ele usa o cérebro, tanto faz se ele descansa. E ele acabou se tornando incapaz de conseguir dormir. Não importa, né, o remédio que ele tome, né, ele não vai conseguir dormir. E aí ele resolveu desenvolver uma cama para poder, pelo menos, se deitar confortavelmente. E aí, desde então, ele deixou de usar aquele botão. E a sua insônia não melhorou. O que é que você tá fazendo, minha filha? Você disse que é pra me fazer como eu faço sempre, né? Quando eu vou dormir, então eu vou dar uma quebrada aqui pra poder fazer igual eu faço todas as noites. E ela vê que é melhor ela tirar logo todas as suas roupas. Ele vê, né, que ela faz isso todos os dias e teve a cara de pau de falar aquilo pra ele. Ele vê que essa mina é inacreditável, velho. Ela diz que quando se trata de dar um quebrão, né, tem que estimular os
clitóris ou não vou falar isso. E ele não entendeu, mas ela tá falando no termo do inglês, tá? Já que eles são dois médicos. Mas ele disse que tanto faz, que ele tá indo embora e diz pra ela dormir bem. Mas ela disse pra ele esperar. Ela diz que ele tá fazendo um exame de qualquer jeito. Se continuar desse jeito aí, ela diz que vai denunciar ele. Então é pra ele fazer direito. Caralho, mulher, mano, é mulher. E ela começa a ligar lá. E ele diz pra ela esperar que ele vai fazer os exames. E ela fala que ele deveria ter feito isso antes. E pelo jeito dela aí, né, ela não deve ter nenhum colega ou amigo. Tudo bem, agora me ensine como fazer uma quebrada das boas pra ter uma noite de sono boa. Ele tinha grana e tempo sobrando, mas honestamente ele já teve várias experiências. Mas é a primeira vez que ele admira o corpo de uma mulher. E que corpão, né, que ela tem, meus amigos. E o amiguinho do Prota já tava começando a ficar animadinho. E ele diz pra ela se cobrir. Ele se pergunta o que é que ele tá fazendo e se quer que ela denuncie ele. Ai, caramba, por que eu vou dizer pra essa mulher, cara? Eu cobri você porque eu fiquei com medo de você estar com frio e tal. E você quer que eu te ensine, né? Então deita aí, mulher, deita aí. Ele começa a ensinar lá pra ela, né? Não vou dar detalhes não, cara, senão vocês já sabem. E ela diz que nunca fez aquilo na vida e nunca namorou antes. E ele vê que entendeu, né, que ela deve ser tão linda que os caras não tem coragem de chegar perto dela. O cara tem que confortar ela, né, cara, senão vai que ela ameaça ele de novo e tenta denunciar o cara, né, mano. E ele chega pertinho do ouvidinho dela e diz que acha ela uma pessoa muito atraente. Safada! Ele vê que ela só ficava de cara amarrada esse tempo todo e de repente dá um sorrisinho fofo pra ele. Isso aí realmente não é justo. E ela se pergunta se ele não gostaria de reparar por conta própria. Aqui nesse canal não, minha filha. Aqui nesse canal não. O canal é da família aqui, mano. Esse canal é de família. E ele diz que sim, né? Que adoraria. E ele fica lá se perguntando como é que ele vai fazer isso, né, velho? Doutor, você não vai me examinar não, hein? Claro, eu já vou fazer isso. Ela diz pra ele chegar mais perto e dar uma olhadinha. E o cara tá literalmente vendo tudo. Só nós não tá, porque eu vou censurar no vídeo. E ele fala que já terminou de examinar ali. O cara tá regando, cara. E diz que ela pode continuar a dormir como costumava. Aí ela bota pro cara cair de boca. Eu não vou dizer aonde, tá? Mas ele caiu de boca. Mas ela diz que pra precisar dormir como ela faz de costume, ela vai precisar do brinquedo dela, né? Daquele brinquedo dela lá, rapaziada. Mas o nosso Protinha vai servir, né? Pra essa função. E ele não entende porque que o controle tá tendo tanto efeito nessa mulher. E parece que o Prota fez a mina esguichar a Guaraná. Papo estranho que eu tô dizendo aqui, mano. Ela diz que apenas vai continuar e dar um até pra ele. E ela vê que não é de admirar, né? Que ela fica com insônia, ela fica fazendo essa bodega toda noite. Ele se pergunta, né, se não tem outras coisas que ela não queira fazer, que não seja fazer brincadeirinhas de noite. Mas ela diz que quer tentar fazer sexo. Ela se pergunta se ele não quer também. Ela pergunta, né, se ele não quer fazer sucus mais ela. Mas ele disse que ela tá ali pra tratar sua insônia e manda ela se deitar e dormir, como de costume. O cara tá regando, mano, E ela quer sentir um pouco mais e pergunta se ele não pode ajudar ela, né? Se mover melhor, se não pudesse, né? E ele disse que foi ela que pediu, né? Mas ele não pode ficar usando o controle pra esse tipo de coisa. Mas também não vai adiantar ele explicar pra ela, né? E ela pergunta, né, se ele não consegue tocar nos seus melões e na parte de baixo ao mesmo tempo. Minha filha, eu só tenho 2 mãos. Mas ela diz que ele também tem um amiguinho aí, né, que ele pode usar. E ele realmente resolve usar. E eu não vou mostrar aqui, né? Não vou dar detalhes porque eu não tô maluco, né, mano? E ela diz que sente como se estivesse levando uma injeção. E ele se pergunta se quer que ele tire, né? Mas ela disse que não, né? Que já que a injeção é pra ajudar ela a dormir bem e é pra ele continuar até a última gota. Ele não tá com nada isso, cara. E ele diz que ela tá deixando ele louco. Ele vendo que mesmo sendo a primeira vez dela, o corpo dela é prazeroso. E ele não tá acreditando, né, que é o primeiro a desfrutar desse corpo dela aí. E
Ele pede desculpa lá, né, que ele deveria ter sido um pouco mais gentil com ela. E a mina meio que capotou, meu camarada, numa hora dessa. Depois disso aí, né, o cara resolve ir pra casa dele. E o cara simplesmente dormiu muito bem. Ele nunca tinha dormido tão bem depois de ter pegado o botão. E estavam ligando lá do hospital pra ele, né? E se pergunta se vão encher o saco dele ou algo do tipo. Aí era aquela ruivinha lá dizendo o que foi que ele fez com ela, né? Porque ela nunca tinha dormido tão bem. E ela disse que não vai deixar ele em paz até ele tratar ela todos os dias. Minha filha, me agradece aí, me agradece. E ele vê que a ruivinha dormiu tão bem contra ele. O que tá rolando, hein? Ele teve uma brilhante ideia, né? E se ele usar todas as técnicas que ele aprendeu como um teste nessa ruivinha aí, hein? Ela se pergunta, né, por que ele demorou tanto, que ela fechou o hospital só pra ele. Ela já tava botando em prática, né, as técnicas que ele ensinou pra ela ontem. E ele vê que o quarto tá fedendo lá só de tanto ela ficar fazendo aquilo. Ela pergunta, né, se ela é boa em seguir instruções. E ele vai se certificar, né, de cuidar de suas necessidades. Ele não fazia ideia, né, que cuidar de outras pessoas era tão exaustivo. Ainda mais dar um banho numa mina, né, da idade dele, cara. E a propósito, ele quer saber por que o banheiro desse lugar é tão bonito, parece um hotel. E o hospital tem orgulho, né, das suas instalações ultramodernas, dizendo ela. Mas ela se pergunta o que foi que ele colocou na água pra ficar daquele jeito ali. Mas ele só colocou sais de banho. Se ela tomar banho com isso aí, né, vai ajudar ela a relaxar a circulação e permitir uma boa noite de sono para ela melhor. E ela vê que aquilo é uma sensação muito boa. Ele se pergunta o que ela tá fazendo, né? E a mina já tava de novo, meu amigo. Essa mina não cansa não, cara. E ela fala que vai limpar o nosso Protinha também. E aí começa as bagunças de novo, né, meus amigos? E ela fala que ele fez um ótimo trabalho. Ótimo trabalho, caramba, minha filha. E a mina literalmente dormiu dentro da banheira. E ele diz, espera não dormir do nada, pois é perigoso dormir na banheira. E ele diz que ela não pode dormir na banheira só porque tá com sono e manda ela secar o cabelo direito. E ela precisa de roupas, né? E dormir numa cama de verdade para regular a sua temperatura. E ela começa a chamar o mestre dela. Ela diz que ele deve estar cansado de cuidar dela, né? E por que eles não dormem juntinhos? Mas ele fala que ainda é de manhã e ele não tá com sono. Ela diz que já faz muito tempo que ela agiu como uma bebezinha. Ela já tem idade o suficiente para saber disso. Ele diz que aquilo não vai dar certo. Ela se pergunta o que ele tá fazendo, né? Claro, né? Ele tá te vestindo, né, minha filha? Como assim, minhas filhas, hein? Como assim? Se você for agir desse jeito aí, não vou ter outra escolha a não ser malvado com você, não é mesmo? Ele prende até o cabelo dela lá. E lençóis de microfibra e travesseiro atômico é uma dupla perfeita para uma boa noite de sono tranquila. Ele aprendeu isso aí na prática. E agora ele vai ler uma historinha em voz baixa. E meio que os dois acabou caindo no sono. Ele acorda, né, no dia seguinte e vê que teve uma boa noite de sono. Ele fica aliviado, né, de que o esforço dele de ter uma boa noite de sono, né, tá dando certo com ela e com ele também. E ele só acha, né, que fez aquilo com aquela mulher de novo. Mas o cara também não é de ferro, né, pô, ele não conseguiu evitar. Mestre! Fala, minha filha, fala. Quer dormir comigo? O travesseiro é grande, a cama também. Beleza, tô indo. E ele tava lá deitado amarela e os dois acabaram fazendo socorro de novo. Mas ao ver dele, né, é algo bom, né, dos dois ter dormido bem. E ele pega na cabeça dela e diz que ela pode dormir mais se ela quiser. Mestre, o que é isso? Isso faz parte das coisas que deveria me dar uma boa noite de sono tranquila? Ai, mano. E ele olha lá no relógio, né, e ainda restam 24 horas. E ele diz que sim, né, que é dele, que é pra ela devolver o controle dele. E os dois meio que concordaram em dormir juntos. Então, tudo que é do mestre dela, né, ela também pode usar. E o cara fica como? Desesperado, meu camarada. E ela meio que apertou o botão. E ele vê que não aconteceu nada com ele. Parece que só ele que pode usar esse botão aí. Já que ninguém nunca usou antes, só ele. Ele diz pra nossa ruivinha voltar a dormir. E a mina simplesmente volta ao normal e diz pra ele tirar a mão dela. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. Ô,
Olha, só pra tu saber, eu não fiz nada de suspeito não, tá? Só tava ensinando os métodos pra dormir. Vaza daqui! Claro, sem problemas. E ele, do lado de fora, vê que tá lascado, meu camarada. Até agora ele nunca tinha usado esse controle para o mal, né? Será que finalmente ele tá colhendo o que ele plantou? E a mina simplesmente larga a aposta na cabeça dele. E se pergunta se ele ainda não foi-se embora. E que ele pode entrar de volta se ele não foi-se embora ainda. E ela não vai repetir, tá mandando ele entrar. E ele quer saber o que foi, né? Ela não sabe que controle é esse daí, mas ela teve uma boa noite de sono por causa dele. E todas as coisas que ela havia tentado para dormir, ela fracassou. Mas com a irritação dele, deu tudo certo. E só dessa vez, ela vai dar uma chance para ele. Que é para ele provar, né, que ele estava realmente tentando ensinar ela a dormir direito. Olha, eu só tava tentando te dar uns conselhos para dormir, sabe? De sono e tal, mas você do nada se despiu, né? Aí a gente vê aquilo lá, é isso. E ela começa a mostrar o punho na direção dele, né? Ele pede 1000 desculpas. E ele diz lá, né, que tudo que ele ensinou pra ela e tal. E ela tá doidinha pra meter um murro nele. E ela se pergunta por que ele tava gritando, né? Pois ela achou que os seus ouvidos iriam explodir. Pois os zumbidos também podem causar insônia. Por que carambas você tá fazendo isso aí, minha filha? Você pode me explicar? Isso aí, você não vai poder fugir se estiver despido, sabe? Mano, essa mina é muito maluca, cara. Tá, ele entende o porquê dela ter tirado as roupas dele, mas por que ela tá usando as roupas dele então? E ela explica, né, que ele pode tentar fugir, por isso que ele tá usando elas e não vai deixar jogadas aí no chão. Ele diz que correr é um método bom pra poder gastar energia pra ele poder ficar cansado, mas ele não pode correr sem roupa, né, cara? E fazer prancha é bom pra poder começar, né? E ela fica se perguntando de por que é tão difícil fazer prancha. E ele quer saber, né, por que ela não tá usando nada por baixo, cara. E ela vê que é muito difícil e o cara tá conseguindo ver tudo. E ele decide se virar para poder não ver, pois tudo na mina é sexy. E ela vê que ele tá tendo pensamentos estranhos. E se continuar desse jeito aí, ela vai acabar denunciando ele. Pô, tu deixou o cara despido, né, velho? Acho que é ele que deveria te denunciar, mas tá bom. E ele inventa que tá fazendo agachamentos, já que é mais rápido. E a mina simplesmente nada começa a fazer agachamento também. Por que isso só acontece comigo, cara? E ela vê que aquele treino ali tá muito bom. É esgotante, mas é gratificante. Ela já teve um treinador antes particular, mas treinar com ele é muito mais legal. Ela se pergunta do lance aí do controle que tem um botão. Mas ele não vai explicar não, já que não tem muito sentido dele explicar, né? Já tá bem óbvio. E ela chega meio pertinho do ouvido dele e recomenda que ele quebre uma. Pois na última vez foi ela, né? Agora é a vez dele. E meio que o menor faz o que ela mandou mesmo, cara. Ah, vocês estão esperando que eu mostre? Não vou mostrar não. Ela diz que chegar muito perto parece um pouco assustador, mas foi ela que pediu, né? Aí ele só tá fazendo o que ela disse. E ela mostra seus sugus decais para ele e diz que ela está fazendo aquilo só por um experimento. Sei, minha filha, sei. Não, isso você quer dar, você... Depois disso aí eles começam a fazer baguncinha até umas horas, meu camarada. Aí ele vê uma oportunidade para poder pegar o controle dele. Na infância dela, né, ela não tinha ninguém para ficar desabafando, pois sua família a família dela era um pouco complicada. Mas ela não entende do porquê que ela sente aquilo perto dele, né? E ele não entende, né, porque que ela decidiu contar aquilo durante o seu primeiro encontro, né, que eles se encontraram. Pois os dois estavam tendo uma conversa de boa, normal, e de repente ela ficou braba. E ela não sabe por que ela ficou braba. Mas já que ele já pegou seu botão, né, ele não precisa mais se preocupar. E quando ele olha pra ela, ela já está dormindo de novo. Ele resolve esquecer aquilo e vazar dali. Mas ele vê que não é certo e pega ela. Já sabe o que vai rolar, né, rapaziada? Mais baguncinhas. O nosso Protinha disse que aquilo ali vai ser a última vez, só por conta da sua atitude. Ela só diz que tá de boa. E ele vai terminar o que tava fazendo, né? E uma vez que ele tampou os olhos dela com essa bandana aí, eles terminam. Contudo, ele queria ouvir mais sobre suas histórias, sobre a infância. Isso é meio que vai incomodar ele, né? Já que ele não quer mais ver ela nunca mais e quer pelo menos ouvir mais sobre as histórias dela. Mas ele não quer acordar ela e ele começa a sair. E ela pega no braço do nosso prota. E ele fica desesperado e resolve apertar no botão.
Mas ela só diz que não vai denunciar ele à polícia e ela nunca teve essa intenção de fazer isso desde o início. E aquele botão estranho também, né? Ela resolve que vai devolver para ele também e que ele pode levar com ele. Pois ela tirou do bolso dela já faz bastante tempo. Em troca, ela só quer que ele escute mais sobre sua história. E ele disse que, claro, né? Por que não, né, meus amigos? Já que ele já tá com o botão, né? Ele pode ficar mais tranquilo. Ela se pergunta se eles lembram, né? Quando eles estavam conversando lá e ela ficou zangada do nada. Foi logo após ela ouvir aquela palavra sobre status e sucesso. E ela pede perdão, né? Pois ela não deveria ter ficado brava com ele. E sabe, desde o começo ela nunca queria ser uma médica de fato. Mesmo ela tendo acabado escolhendo essa tal profissão. Meio que os pais delas acabaram obrigando ela a ser uma médica e formação na área. Parece que eles estavam tipo usando ela para o complexo de inferioridade deles. Eles até privaram ela de ter amigos, ter hobbies, qualquer coisa que atrapalhasse os estudos dela. Apesar de ela ter conseguido se tornar uma médica, ficar rica, lá no fundo ela sempre sentia um vazio dentro dela. Mesmo que ela tivesse rica, né, para comprar o que ela quisesse, ela não poderia recuperar a sua infância de volta. Cara, o bagulho ficou tenso do nada. Status, sucesso, ela tava cansada de ficar ouvindo aquilo dos pais dela desde pequena. Então praticamente ela não ficou braba do nada, não é, né? Teve um motivo. E ela, por esse motivo aí que ela acabou ficando brava e pede desculpa pra ele de novo. Pois ela não tava querendo falar aquilo por mal e tal. E ele deve estar achando que ela é uma maluca e tal. E ele vê que foi isso aí que aconteceu. E parece que o caso dela é o oposto do dele. E ele vê que eles compartilham da mesma dor e do vazio. É de admirar, hein? E não é de se admirar que ele se sentia atraído por ela nas suas sessões em grupo. Eu já esperava. Você é bem parecida comigo em várias coisas, não só na sua dor, mas também no seu trauma. E foi isso que te deixou brava comigo, né? Eu te entendo. Ele vai deixar isso aí pra lá, então... Não! Como pode dizer que deixou pra lá quando eu tive a coragem de te contar tudo sobre mim? Desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Faça o que quiser comigo, você pode até usar esse botão estranho aí. Fique à vontade. E diz pra ele não abandonar ela. E ele vê que mesmo sem a ajuda do botão, ela expressou seus sentimentos por ele. Cara, parando pra pensar agora, foi uma maneira meio estranha do jeito que eles se conheceram, né? E os dois começam a se beijar lá. Você já sabe, né? Eu não preciso dizer, né? Eles fazem baguncinha de novo. Chega uma paciente lá pra eles, dizendo que não tá conseguindo dormir, que ela já está enlouquecendo. Ela até tenta tirar um cochilo no dia seguinte, de manhã e de tarde, e não consegue. E a Ruivinha diz pra ela ficar tranquila, né? Assim que eles descobrirem o que tá causando essa insônia dela aí, eles vão dar um jeitinho. Ela pergunta pra ela, né, o que ela tá sentindo, o que tá preocupando ela, pra poder encontrar a causa. E ela tá aliviada porque ela é famosa e ela é muito boa nisso. Pois ela diz que ela já curou um paciente com passe de mágica só num dia. Mágica, é? Pelo que eu tô vendo, pode ser considerar uma mágica mesmo. Vamos te levar para a sala de exame. Ela pergunta se deve deitá-la ali, né? E ela pede perdão lá e diz se ele pode virar pra lá agora. E a mina fica sem entender. E o nosso protinha aperta o botão. E ela pergunta lá o que foi que ele achou. E ele diz que os resultados são ótimos. E aí, o que você acha aí da nossa cama né? Que oferece uma boa noite de sono. E ela diz que tá admirada, né? Pois a cama, o controle ajeita o ângulo da cama. É o cansaço, rapaziada, foi mal. Depois daquele dia lá, né? Nosso protinha largou seu emprego. E acabou, sim, informando enfermagem. E começou a trabalhar com a nossa Ruivinha aí. Ele também criou vários móveis para poder melhorar o sono dos pacientes. Ele não estava imaginando, né, que sua vida mudaria mesmo sem usar o botão. E meu camarada chegar aí não foi nada fácil. Eles ficavam brigando todo o tempo, mas eles conseguiram se relacionar normalmente. No entanto, ele não precisava mais tanto daquele botão, né? Já que eles entendiam a sinceridade um do outro. E a pacientezinha lá só dormindo, meu camarada. E depois disso aí, ela só pega o beco, porque funcionou, né? Ela consegue dormir agora. E ela tá feliz lá, né? Que conseguiu tratar todos os pacientes no mesmo dia. E agora que ela parou pra pensar, né? Faz um tempinho já que ela não teve insônia. E ele vê que é desde aquela última vez que eles se conheceram. É, parece que você tá dormindo tão bem que eu acho que você não precisa mais nem de mim, não é mesmo? Não, tudo
achando que eu não vou conseguir dormir essa noite. Só porque você falou isso aí. Vai ter que me ajudar hoje à noite, hein? Caraca, você não pede mais nem autorização, né, minha filha? Mas tá bom. É bom assim, caralho. E eles fecham lá, né? E começa a festinha de novo, meus camaradas. Não vou mostrar não, cara. Não vou mostrar. Não tô maluco, cara. Vou mostrar só as reações aqui, beijinho. Ele pegando aqui no cabelo dela. É só isso que eu consigo mostrar no vídeo, cara. E parece que ele vai precisar dar uma olhada na câmera de Edas... Esse nome aí, cara, esse nome aí. Ela diz lá pra ele não tirar sem permissão dela o brinquedo dele. É isso. Mas ele diz que a culpa é toda dela. Já que a culpa é dela, né? Ela vai ter que fazer de novo. Mas esses caras não cansam não, cara. E ela só diz que, claro, né? O quanto que ele quiser. Pra resumir, foi bagunça até umas horas. É isso. Ela diz lá que acha que vai conseguir dormir muito bem graças ao nosso Protinha. Por que será, né? E ele dá um beijão nela e espera que ela durma muito bem hoje. E ela diz igualmente pra ele. E aqui mostra o botão desaparecendo e aparecendo para outra pessoa. Se vocês quiserem, né, mano, depois eu trago, tá, de novo, de outros personagens, que essa mesma história aqui, tá? Do contorno, só que com outros personagens. Espero que tenham gostado, rapaziada, e até o próximo vídeo. Pera aí, deixa eu olhar o que tem no 10.5. Ah, tá, essa aqui é a terceira, então é a última. E aí tem a segunda ainda, depois eu trago. Vou tentar trazer, tá? Eu não sei se eu vou trazer mesmo não, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui. Dá like, hein?